No início dos tempos, Zeus, o deus supremo do Olimpo, havia se consolidado como o senhor supremo do universo. Mas antes de ter a deusa Hera como sua rainha, Zeus havia tido outra esposa. Existia uma deusa que era tão bela quanto sábia. Seu nome era Metis. Ela era filha do titã Oceano e ajudou Zeus a libertar seus irmãos do ventre de Cronos durante a titanomaquia. Zeus estava enfeitiçado por tão preciosa divindade e queria tomá-la como sua esposa, mas a deusa resistia às investidas do deus. Metis tentava fugir de Zeus de todas as formas, mas o deus era persistente. A deusa detinha o poder da metamorfose e podia se transformar naquilo que desejasse. E fazendo uso deste poder, ela tentava escapar de Zeus. Mas Metis não conseguiria escapar de Zeus para sempre. Zeus prepararia uma emboscada para a deusa disfarçada. O Senhor dos Trovões saltou sobre Metis e a agarrou. A deusa não tinha como escapar dos poderosos braços de Zeus e se sujeitou à sua vontade. Com a astuta deusa ao seu lado, o reinado de Zeus parecia mais próspero. E o deus se mostrava mais capaz de domar todo o caos que reinava no mundo desde os tempos primordiais. Porém, em uma visita de Gaia, que é a deusa primordial que personifica a Terra, lhe foi revelado um terrível presságio. Gaia disse a Zeus que sua esposa lhe daria 2 crianças. A primeira será uma menina que igualará ao pai em força e sabedoria, mas o segundo será um menino que se tornará mais forte que o pai e lhe tomará o poder. Zeus temia ter o mesmo destino de seu pai, o titã Cronos, ou de seu avô, o deus Urano, que foram destronados por seus filhos. E inspirado em seu pai, Zeus elabora um plano para que este presságio não se torne realidade. Zeus solicita que Metis lhe dê uma amostra de seu poder de metamorfose e pede para que ela se transforme em uma gota d'água. Logo em seguida, o deus engoliu sua esposa, para que assim ela não tivesse a chance de dar à luz ao ser que o destronaria. Após engolir sua mulher, Zeus passa a incorporar os dons da deusa Metis. Ele agora passa a ser um deus muito mais sábio, justo e menos impulsivo. Mas o que ele não sabia é que ela já estava grávida. O tempo passa e o poderoso deus começa a sentir dores de cabeça terríveis. Ele sentiu uma dor desesperadora. Sua cabeça parecia que iria explodir. Zeus, desesperado, ordena que alguém abra sua cabeça e retire de dentro o motivo de tamanha dor, pois ele não suportava mais tamanho suplício. O titã Prometeu golpeia a cabeça de Zeus com um machado. Uma forte luz começa a sair da fenda aberta na cabeça de Zeus. Foi quando uma figura feminina começou a abrir espaço para sair da cabeça do deus. E assim, da fenda aberta na testa de Zeus, emergiu a deusa Atena, com suas armaduras e armas e já completamente adulta. Zeus ficou orgulhoso de dar à luz a tão formidável criatura, que por ter herdado a inteligência da mãe, Atena passaria a ser conhecida como a deusa da sabedoria. Ela também era considerada a deusa da guerra estratégica, e por isso seus confrontos com Ares, o deus da guerra, seriam inevitáveis. Metis permaneceu no estômago de Zeus, e assim a profecia do segundo filho do casal jamais se realizou. Atena se mostrou uma deusa valente, pura, justa e sábia, e por isso era considerada a filha favorita de Zeus. Havia uma região na Grécia Antiga, que hoje conhecemos como Ática. Lá reinava Cécrope, um ser que nasceu da própria terra e que tinha cauda de serpente e tronco de homem. Sobre seu domínio estava florescendo a cidade de Cecrópia. Ela era cercada pelos mares, e por isso a pesca era um elemento essencial nessa sociedade, pois do mar
era retirado grande parte do alimento daquele povo. Devido à sua dependência do mar, o culto a Poseidon era muito forte na região. O deus dos mares nutria o desejo de ter uma cidade que fosse dedicada a glorificá-lo, e por isso ele se dirigiu à cidade. Povo de Cecrópia, consagrem essa cidade ao Senhor dos mares e terão o oceano como seu quintal. Seu povo sobrepujará todos os demais povos enquanto estiverem no mar. Mudem o nome da cidade para Poseidônia e assim receberão minha graça. O deus bate com seu tridente no chão e faz brotar uma fonte de água salgada. Este é meu presente para vocês. Antes de partirem para o mar, se ajoelhem perante a fonte, e ela indicará se é seguro navegar. Eis que um forte clarão interrompe a fala de Poseidon. Em meio à forte luz, era possível ver a silhueta de uma figura feminina. Esta era Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica. A deusa também desejava o posto de padroeira da cidade, e assim ela se dirigiu à multidão que já se encontrava admirada pela visita de Poseidon e que agora estava perplexa ao ver tão majestosa divindade. Ela disse que se os cidadãos da Ática a escolhessem como protetora da cidade, a beleza e a sabedoria iria frutificar nesta região. As artes e ciências se desenvolveriam como em nenhum outro lugar do mundo. A deusa então fincou sua lança no chão e do buraco nasceu uma belíssima oliveira. Atena disse que sabia o quão árida era a terra que rodeava a cidade, mas com aquela planta eles poderiam retirar de seus frutos seu alimento, além de poderem usar o óleo de oliva para afastar as trevas e aquecer suas casas. O povo ficou maravilhado com o presente. Cécrope, temendo que sua escolha enfurecesse o deus que fosse preterido, achou justo que a população da cidade decidisse qual deus pretendia honrar. Os homens viviam do mar, e por isso todos votaram em Poseidon. Já as mulheres que viviam na terra julgavam as dádivas de Atena superiores. Como haviam mais mulheres do que homens na cidade, a vitória foi dada a Atena. Poseidon ficou furioso e não aceitou a decisão da multidão. Ele disse que só havia um jeito honrado de decidir essa disputa. Ele se colocou em posição de batalha e chamou Atena para um duelo. Poseidon era um dos deuses mais poderosos que existia e confiava que Atena não seria páreo para ele. Mas a corajosa deusa não sentia temor em seu coração e se preparou para o confronto. A batalha entre os dois deuses teve início e eles mediram suas forças. Mas a disputa foi interrompida por um relâmpago de Zeus, que disse que levaria a contenda ao conselho dos deuses do Olimpo, e lá seria decidido o destino da cidade. No Monte Olimpo, os grandes deuses se reuniram para resolver a disputa entre Atena e Poseidon. Zeus presidia a reunião e deixou que os demais deuses se entendessem. Todos os deuses masculinos votaram em Poseidon e todas as deusas votaram em Atena. Por estar presidindo o conselho, Zeus se absteve e assim Atena saiu vencedora da disputa por apenas um voto de diferença. A antiga cidade de Cecrópia passou a ser conhecida como Atenas. Em honra à deusa, foi construído no alto da Acrópole um belo templo em sua homenagem. Porém, a ira de Poseidon tornou difícil a vida dos atenienses. Eles passaram a não ser mais bem-vindos nos mares. A população preocupada se dirigiu ao oráculo de Delfos. A pitonisa informou que a ira de Poseidon só seria aplacada caso as mulheres de Atenas fossem punidas. Para se reconciliar com o deus, todas as mulheres de Atenas agora não tinham mais o direito de votar. Para selar a paz entre Atenas e Poseidon, foi construído um belo templo em homenagem ao deus no Cabo Sunion. O deus se mostrou magnânimo e perdoou o povo de Atenas, permitindo que a cidade mantivesse o presente dado pelo deus. E assim surgiu na Grécia a cidade que se destacaria sobre todas as demais. Seu povo um dia controlaria o mar Egeu.
e sua filosofia se espalharia pelo mundo. Mas foram necessários milhares de anos até que as mulheres de Atenas recuperassem o seu direito de votar. Em uma antiga cidade na região da Lídia, existia uma criança que adorava brincar com os fios de lã que ela encontrava na tinturaria de seu pai. Seu nome era Aracne. Conforme ela ia crescendo, suas habilidades nas artes de tecer e bordar se desenvolviam de uma forma incrível. E Aracne passou a ser reconhecida como uma grande artista. E nobres de toda a região faziam encomendas de seus preciosos trabalhos. A fama de Aracne se espalhou, e muitos eram os que visitavam a oficina da moça apenas para vê-la trabalhar. Até mesmo as ninfas deixavam seus esconderijos para poderem contemplar as belas obras de arte produzidas pela jovem tecelã. Que talento incrível tem esta jovem! Isso só pode ser uma dádiva de Atena, a padroeira das tecelãs. Dádiva de Atena? Como ousam atribuir todo o mérito do meu trabalho a uma deusa que nunca deu as caras por aqui? Chegou aos ouvidos da deusa Atena os boatos de que uma jovem se dizia a maior tecelã que existia, superando a própria Atena. Estes jovens impetuosos sempre se julgam invencíveis e não medem as consequências de seus atos. Mas para a sorte dela, hoje eu estou de bom humor. Atena tomou a forma de uma velhinha e se dirigiu ao ateliê de Aracne. A deusa percebeu que o trabalho da garota era realmente incrível e por isso ela quis orientá-la na direção correta perante os deuses. Ô, garotinha, você realmente nasceu com um talento incrível, mas devido à sua juventude, acredito que não seja sábio querer se comparar aos deuses, aqueles que tudo concederam-lhe e tudo podem lhe tirar. O que vocês atribuem como talento divino não foi dado a mim por um sopro dos deuses, mas sim por anos de estudos, trabalho e dedicação. Mas você deve ser grata a Atena, pois ela é a patrona das tecelãs. Não devo nada a Atena, e é quase certo que meus trabalhos sejam mais belos do que da própria deusa. E se ela fosse tão boa assim, ela teria coragem de aceitar o meu desafio. Menina insolente! Como ousa desafiar os deuses? Atena se desfez de seu disfarce e as ninfas se curvaram perante a deusa. Mas a ousada tecelã permaneceu de pé, em uma postura desafiadora. Você se julga capaz de se comparar à filha de Zeus e patrona das tecelãs, não é? Eu aceito o seu desafio. Atena e Aracne deram início a uma disputa improvável, onde uma jovem, que há pouco não passava de uma garotinha, desafiava uma das mais célebres divindades. As duas não mediram esforços para realizar o melhor trabalho que podiam. Atena teceu uma cena de sua gloriosa vitória sobre Poseidon durante a disputa por Atenas. Era realmente um trabalho impressionante. Mas quando Atena viu o trabalho de Aracne, ficou abismada. Aquilo era um trabalho magnífico. Enquanto vocês, deuses, se autopromovem exibindo seus feitos, eu prefiro mostrar outro lado das grandes divindades. Aracne havia confeccionado uma obra, na qual retratava Zeus, usando de seus poderes para enganar ingênuas princesas. Atena foi tomada pela ira e, furiosa, rasgou o trabalho de Aracne. Mas o maior motivo de sua raiva não era em virtude das ofensas aos deuses, mas principalmente porque o trabalho de Aracne era simplesmente perfeito. Não havia um defeito sequer. Vocês mortais são todos iguais.
sempre que dotados de talentos excepcionais, são tomados pela soberba, arrogância e vaidade, se julgando estarem no mesmo nível dos deuses. A deusa castigou Aracne, e a jovem foi transformada em uma horrenda criatura de 8 patas. Mas o que a deusa não contava é que agora, com 8 patas, Aracne passaria a tecer ainda melhor. E ao constatar a última obra da tecelã, a deusa proferiu: Desgraçada! Não é que ela é boa mesmo? Hefesto, o deus das forjas, havia repudiado sua esposa Afrodite após pegá-la em flagrante, tendo um caso extraconjugal com Ares, o deus da guerra. O deus demorou para se recuperar de tamanha humilhação e, para aliviar sua dor, decidiu se dedicar exclusivamente a seu trabalho. Neste mesmo período, a guerra de Troia havia eclodido. E Atena, a deusa da guerra estratégica, se dirigiu às forjas de Hefesto com uma encomenda de novas armas e armaduras. Hefesto era um ferreiro magnífico, e Atena gostava de visitar sua oficina para acompanhar a confecção das armaduras, que eram verdadeiras obras de arte. O deus das forjas apreciava a visita da bela e altiva deusa da sabedoria, que iluminava a forja de Hefesto com seu esplendor e diminuía a solidão do deus ferreiro. Poseidon, o deus dos mares e rival de Atena, observando a amizade entre os deuses, resolveu criar uma intriga entre os dois. O deus marinho instigou Hefesto, dizendo que Atena estava interessada em ter um relacionamento com o deus das forjas. Mas, na verdade, Atena não tinha intenção de se envolver romanticamente com ninguém, pois havia feito um voto de castidade e desejava permanecer pura por toda a eternidade. Hefesto, ao saber deste falso relato, ficou entusiasmado, pois nem imaginava que uma das mais belas deusas do Olimpo desejava se unir a ele. Quando a deusa resolveu fazer mais uma de suas visitas, Hefesto, cheio de luxúria, tentou seduzi-la, mas Atena o rejeitou. Contudo, Deus estava tomado pelo desejo e tentou conquistá-la por meio da força. Atena tentou repelir Hefesto, mas Hefesto já havia derramado sua semente divina. Enojada, a deusa repeliu o deus das forjas, jogando-o no chão. A semente divina de Hefesto caiu na terra e foi recebida por Gaia, que posteriormente traria à luz um ser fruto deste incidente. O nome do bebê era Erictônio. Ele era uma criatura estranha, tinha tronco de homem e cauda de serpente. Atena adotou Erictônio, como se seu filho fosse, mas o bebê ainda não estava pronto para viver no mundo dos mortais. Por isso Atena o colocou dentro de um cesto e entregou a criança aos cuidados das princesas de Atenas, cidade consagrada à deusa. Após uma disputa com Poseidon, a deusa orientou para que, em hipótese alguma, as moças ousassem espiar o que havia dentro do cesto. Mas a curiosidade destas princesas foi maior que sua prudência. Elas abriram o cesto e se depararam com aquela aterradora criatura. Uma loucura tomou conta da cabeça das garotas e, ensandecidas, se jogaram do alto da Acrópole de Atenas. Atena retornou para recolher seu filho e o criou dentro de um templo dedicado à própria deusa, sobre a tutela da deusa da sabedoria. Erictônio se tornou um adulto sábio e diligente. Ele viria a ser um dos lendários reis de Atenas. Seu governo foi marcado pela prosperidade. Foi durante seu reinado que os gregos aprenderam a negociar fazendo uso do dinheiro. E assim, o filho de Atena entrou para os anais como um dos melhores governantes da Ática. Em algum lugar da Grécia, uma criatura amaldiçoada se escondia. Entre todos os monstros que habitavam os pesadelos dos povos helênicos, este era certamente um dos mais temidos. Muitos foram os bravos heróis que ousaram caçar tal criatura, mas nenhum deles jamais retornou. Dizem que tal ser
era tão hediondo que ninguém era capaz de encarar a criatura. Seu nome era Medusa. Mas Medusa nem sempre foi assim. Um dia, ela já foi uma das mais belas mulheres que já andou sobre a terra. Medusa nasceu da união de duas divindades marinhas primordiais, Forces e Ceto, e ela veio ao mundo como uma criança normal. Medusa tinha duas irmãs, Steno e Euríale. Elas eram górgonas, criaturas que eram um misto de mulher e serpente. Desde pequena, Medusa era devota da deusa Atena, e em suas brincadeiras com suas irmãs, ela sempre fingia ser a deusa Atena, enquanto suas irmãs adoravam ser as vilãs. Junto com as meninas, também brincava um garoto chamado Íficles, que era o melhor amigo de Medusa. Os dois eram inseparáveis. Medusa foi crescendo, e a cada dia se tornava ainda mais bela. Os incontáveis encantos de Medusa tornaram o jovem Íficles um alvo fácil para Eros, o deus do amor. Perdidamente apaixonado, Íficles declarou seu amor a Medusa. A jovem gostava muito do rapaz, mas ela tinha um sonho de se tornar sacerdotisa de Atena, e por isso ela não poderia ceder às tentações do amor. Quando finalmente atingiu a idade adequada, a jovem iniciou sua preparação para se tornar uma sacerdotisa de Atena. Das aprendizes do templo da deusa era exigida uma conduta exemplar e uma disciplina rígida. Elas deveriam se espelhar em Atena, e por isso as jovens deveriam permanecer virgens, assim como sua deusa, que jamais se rendeu às influências de Eros e Afrodite. Medusa se tornou uma sacerdotisa perfeita, talvez perfeita até demais. Os rituais realizados por Medusa atraíam cada vez mais adeptos, que ficavam encantados com a forma que aquela belíssima jovem realizava cada uma de suas atividades. Medusa possuía um bonito cabelo esvoaçante, e seu movimento deixava praticamente hipnotizados todos aqueles que a contemplavam. Um homem incauto ousou dizer que o cabelo de Medusa era mais belo do que o da própria deusa Atena. A deusa, do alto do Monte Olimpo, observava toda aquela comoção que acontecia em um de seus templos e percebia que muitos daqueles que estavam em seu templo não estavam ali para glorificar a deusa, mas sim para ver aquela encantadora sacerdotisa. Atena resistiu à tentação de tomar qualquer atitude contra aqueles que desviavam a adoração que era dirigida à deusa para Medusa, pois Atena sabia que, apesar daquela situação ser incorreta, a jovem sacerdotisa não tinha culpa alguma, pois ela estava ali, realizando seu trabalho da melhor forma que podia. Enquanto isso, no Olimpo, Poseidon, o deus dos mares, observava a inquietação da deusa. Poseidon e Atena nutriam uma grande rivalidade, desde que disputaram o direito de ser o deus padroeiro da cidade, que era a capital da região da Ática. A deusa saiu vencedora dessa disputa, e em homenagem à sua nova deusa protetora, a cidade mudou seu nome e passou a ser chamada de Atenas. Poseidon não aceitou bem a derrota, e por isso esperava o momento adequado para se vingar da deusa. O deus percebeu que Atena tinha sua atenção voltada para sua mais formosa e graciosa sacerdotisa e decidiu que esta bela jovem seria o instrumento de sua vingança. Poseidon planejava manchar a reputação de Atena por meio de sua mais exemplar seguidora. Enquanto isso, Medusa continuava sua vida com normalidade, sem saber que era observada pelos deuses do Olimpo. Medusa caminhava à beira-mar, e à espreita, escondido entre as ondas, o deus dos mares observava a jovem desfilar. A jovem escuta seu nome, e o chamado vinha da direção do oceano. O deus Poseidon emerge do mar em toda a sua glória, surpreendendo a pobre sacerdotisa. O deus usa de seu charme para seduzir a bela sacerdotisa de Atena. Mas Medusa, mesmo deslumbrada com o esplendor do deus, não se esqueceu de seus votos e rechaçou a investida de Poseidon.
O deus não aceitou ser rejeitado e agarrou o braço de Medusa. Ela reagiu de forma inesperada e atingiu o deus no rosto com muita violência, conseguindo assim se desvencilhar do deus. Medusa correu em direção ao templo de Atena, o único lugar que ela se sentia segura. Mas Poseidon estava tomado pela luxúria e perseguiu a jovem. Poseidon estava prestes a alcançar Medusa, quando o corajoso Íficles se pôs entre o deus e Medusa. Apesar de sua valentia, Íficles não era um obstáculo para o deus, que com um golpe arremessou o jovem para longe. Medusa entrou no templo de sua deusa e se ajoelhou perante sua estátua. Ela pedia por proteção, enquanto ouvia os passos pesados do deus dos mares se aproximando. O deus se aproximou da jovem encurralada, que chorando gritava por socorro. Poseidon agarrou a jovem e a possuiu à força dentro do templo da deusa. O deus deixou o templo satisfeito. Sua vingança havia saído melhor que o planejado. Além de ter corrompido a melhor sacerdotisa de Atena, degradou também seu querido templo, que devido à sua pureza a deusa tanto prezava. Medusa se sentia envergonhada e imunda. Foi quando a própria deusa Atena assumiu a forma de sua estátua e, furiosa, repreendeu a sacerdotisa. Tomada pela cólera, a deusa disse que se não fossem por suas atitudes exuberantes, que desviavam os homens do caminho da virtude e da pureza, e de sua vaidade, que a deixava irresistível, nada daquilo teria acontecido. E assim, seu templo permaneceria imaculado, e a honra da deusa não teria sido aviltada. Atena decidiu punir a sacerdotisa, que havia se tornado impura, e a considerou culpada pela desonra do templo que deveria cuidar. A noite caiu, e Íficles recuperou a consciência após o terrível golpe, e passou a procurar por Medusa. Ele ouviu o som do choro de Medusa vindo do templo de Atena. Ao chegar lá, ele se deparou com Medusa sentada no chão e chorando, em meio à escuridão. Medusa pediu para que ele não se aproximasse, pois não queria ser vista daquele jeito. Mas preocupado, seu amigo se aproximou mesmo assim, oferecendo palavras de conforto. Mas ao tocar o ombro da jovem, uma serpente avançou sobre sua mão. Assustada, Medusa se virou, e os dois jovens cruzaram os olhares. O jovem Íficles foi imediatamente transformado em uma estátua de pedra. Desesperada, Medusa chorava, abraçada na estátua daquele que era seu melhor amigo. Para não machucar mais ninguém, Medusa fugiu. Mas em sua fuga, ela foi avistada por alguns cidadãos da cidade. Aqueles que a olharam nos olhos foram petrificados. Os que sobreviveram contaram aos demais a respeito daquela horrorosa criatura com cabelos de serpente. Uma milícia foi formada para caçar a criatura. Estes homens foram encontrados dias depois, todos petrificados e com um semblante de terror. Medusa não tinha intenção de machucar ninguém, apenas se defendia das injustas agressões. Ela decidiu se esconder e por isso partiu para uma região que há séculos havia sido abandonada por seus moradores. Lá, ela encontrou um antigo templo arruinado e o transformou em seu esconderijo. Muitos foram os guerreiros que caçaram a Górgona em busca de glória, mas nenhum deles jamais retornou. Isolada, Medusa foi perdendo cada dia mais o pouco da humanidade que ainda lhe restava, e sua fama de monstro terrível se tornou lendária. Medusa sobrevivia à base da caça de pequenos animais e roedores, e foi uma de suas pequenas presas que a levou a um reencontro inesperado. Medusa se deparou com um antigo busto de tempos imemoriais. Aquela peça era uma representação da deusa Atena, e Medusa se deu conta de que aquele templo em ruínas um dia havia sido uma das primeiras construções a dar abrigo à deusa. Essa descoberta trouxe à tona seus antigos hábitos.
E Medusa passou a cuidar do templo e a exaltar a glória da deusa, filha dileta do Deus Supremo do Olimpo. Mesmo tendo uma existência miserável, a jovem ainda mostrava sua nobreza. Em sua morada celestial, a deusa não deixou de notar os atos honrosos de sua ex-sacerdotisa e percebeu que não era por vaidade que ela continuava fazendo tudo aquilo, pois ninguém poderia testemunhar tais atos, e sentiu pesar por ter imposto tão pesado e irreversível castigo à jovem. Enquanto realizava mais um de seus rituais, Medusa escuta os passos de mais um invasor. Medusa passa a ser governada por seu lado bestial e se prepara para enfrentar mais um oponente. O ousado guerreiro caminhava cautelosamente no lar da criatura, enquanto ela preparava a emboscada. Sorrateiramente, Medusa se esgueira até se aproximar do jovem, e quando estava prestes a atacar, ela hesita, ao perceber que o guerreiro carregava o escudo de Atena, a égide sagrada que um dia pertenceu ao próprio Zeus. O escudo de Atena era tão polido que refletia como um espelho, e por meio do reflexo, o guerreiro percebeu que o monstro estava em suas costas. Com um golpe preciso, o jovem guerreiro separou a cabeça de Medusa de seu corpo. Medusa estava morta, e seu sangue escorria pelo chão. O guerreiro, até então desconhecido, entraria para a história com o nome de Perseu. Após concluir suas aventuras, Perseu devolveu a Atena sua égide e também lhe entregou a cabeça de Medusa. O que poucos sabiam era que Medusa carregava a semente divina de Poseidon dentro de si, e de seu sangue derramado nasceu Crisaor, o guerreiro da espada dourada, e também surgiu uma belíssima criatura. Era um cavalo alado, o majestoso Pégaso. Era a mais pura entre todas as criaturas e personificava fielmente toda a pureza original de sua mãe, que lhe foi roubada. Muitos acreditam que o auxílio a Perseu por parte de Atena, quando esta lhe cedeu seu precioso escudo, havia sido mais um ato de retaliação a Medusa. Mas, na verdade, ela desejava apenas libertar a jovem daquela existência inglória que lhe foi injustamente imposta. Atena, a deusa da guerra defensiva, glorificou Medusa, fixando a cabeça da górgona em seu escudo. E assim, a imagem da sacerdotisa leal foi eternizada ao lado da deusa que ela tanto amava.